Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? No nosso vídeo de hoje, como vocês já sabem de história, a gente vai dar continuidade a todo esse período, imperial, dos reinados que a gente está estudando no Brasil. Então, hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado, tá? Que a gente já tinha sido o tema das nossas aulas anteriores de história, que eu já tinha falado com vocês. E aí, antes de começar o vídeo, como vocês sabem, eu vou fazer a chamada. E eu peço, gente, que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, porque isso é muito importante e me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá certo, meus amores? Então, agora eu vou fazer a chamada para vocês. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Certo? Então, vejam só, eu gostaria que vocês pegassem um livro de história de vocês e abrissem na página 76, tá? Porque a gente vai falar sobre o segundo reinado, página 76. Então, antes da gente começar a falar sobre o segundo reinado, eu quero tratar com vocês dos acontecimentos que a gente já vem estudando. Vamos revisar para a gente poder chegar ao segundo reinado. Então, vejam, a gente já viu a vinda da família real para o Brasil. A gente já viu o processo de independência do Brasil, que aí a gente tem que dar um destaque, porque foi quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser independente de Portugal, né? Só que o Brasil, de fato, só foi reconhecido como independente de Portugal em 1825, 3 anos depois, né, do processo de independência do Brasil, né? O que eu também quero lembrar a vocês é que, após esse processo de independência, Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil e ele tinha o título de imperador, mas ele agia como um rei. Então, até aí, né, a gente vai passar agora para o período do primeiro reinado. O período de primeiro reinado é quando Dom Pedro I, como imperador do Brasil, ele governa o Brasil como se fosse um rei, apesar de ser nomeado imperador. Porque lembram que eu já falei a vocês aqui, a gente até debateu em lives sobre o poder moderador, que Dom Pedro I, ele tinha o poder moderador, né? A gente já viu isso aqui. E no poder moderador, Dom Pedro I governava o Brasil, né, como se fosse um rei, porque as decisões dele não podiam ser mudadas, né? Ele tinha a última palavra em qualquer decisão que fosse tomada. E aí, gente, uma coisa a gente tem que deixar bem esclarecido aqui, que Dom Pedro I, ele acaba por abdicar, né? O pai dele morre, ele tem que voltar para Portugal. E ele, feito o pai dele, Dom João VI, que a gente já viu, abdica do trono, né? Do Brasil, né? O posto de imperador do Brasil. E volta para Portugal. E deixa aqui no lugar seu filho, né? Pedro de Alcântara II, né? Dom Pedro II, como regente. Só que aí a gente tem um problema. Porque quando Dom Pedro I deixa o cargo de imperador do Brasil para o seu filho, né? Ele só tem, seu filho, Pedro de Alcântara II, só tem 5 anos de idade. E aí a gente vai para o período do Brasil, que a gente estudou na nossa videoaula passada, que é o período regencial, onde o Brasil vai ser governado por regentes, até que Dom Pedro II, né, tenha maioridade para assumir o governo do Brasil, como imperador do Brasil. Certo? Então, aí o Brasil vai passar por um período de regências. A gente vai ter a regência Una, né? A regência de Araújo Lima,
a regência de Feijó, né? A regência Trina, né? A gente já viu isso nos vídeos passados. E aí, após o período regencial, né? Dom Pedro II, quando tem 14 anos, se aproximando dos 15 anos, o período regencial acaba e Dom Pedro II assume o cargo de imperador do Brasil, certo? Então aí é o que a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje, falando sobre o segundo reinado. O segundo reinado, ele durou de 1840 a 1889. E aí agora a gente vai para algumas considerações, né, e fatos que ocorreram no segundo reinado. Aqui na página 76, a gente tem um retrato, né, de como seria Dom Pedro II, tá? E percebam que as roupas deles são bem ornamentadas, né, bem decoradas, com muito dourado, enfim. Ele está aqui, né, ele é o imperador do Brasil. O segundo reinado começou em 1840, com a mudança na Constituição que declarou a maioridade de Pedro de Alcântara, que aos 14 anos de idade tornou-se o imperador Dom Pedro II. De acordo com alguns políticos da época, esse seria o único meio de garantir a unidade do território brasileiro. O segundo reinado durou quase 50 anos. Para começar uma política de conciliação, Dom Pedro II nomeou políticos dos partidos conservador e liberal para formar o ministério. Vocês sabem que a gente tinha, né, o Partido Português, o Partido Liberador, o Partido Conservador, né? Onde cada um deles tinha ideias diferentes. E o Brasil, no período regencial, ele estava dividido. Muitas revoltas, como a gente viu, a Farroupilha, a Cabanada, a Sabinada. A gente viu várias revoltas, né? E o Brasil se encontrava dividido, as pessoas queriam mudanças, impostos, eram muitos impostos, não estavam felizes com esse sistema de governo, queriam mudanças. Tanto que eu disse a vocês que eles queriam o que a gente vai ter lá na frente, com o Brasil se tornando uma república, que era sem nenhuma figura real de Portugal no posto de governo do Brasil, e que as pessoas pudessem eleger o seu governante, né? Dando base para o que hoje a gente tem. Só que vamos seguindo aqui. Para começar, né? Nesse período aconteceram as revoltas liberais nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, que foram vencidas por tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva. O governo imperial sufocou também a Revolução Praieira em Pernambuco. Durante o segundo reinado, o Brasil progrediu bastante e passou por importantes transformações, a saber, surgimento das indústrias, construção de estradas de ferro, instalação de usinas, criação de estaleiros para construir navios, né? Modernização dos meios de comunicação e de transporte, desenvolvimento dos correios, melhoramento dos portos, criação de várias escolas, iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, instalação de um cabo telegráfico submarino ligando o Brasil à Europa, desenvolvimento da agricultura, principalmente do cultivo do café. O imperador incentivou a cultura brasileira, dando destaque aos escritores José de Alcântara e Machado de Assis, e aos poetas Cassimiro de Abreu e Castro Alves. Gente, esse período foi muito importante porque a gente vai ter escritores que até hoje são renomados, que a gente conhece, como Machado de Assis, que eu já falei, José de Alencar, Cassimiro de Abreu e Castro Álvares, que até hoje os seus poemas, as suas histórias, o seu livro têm grande relevância na cultura literária do Brasil. Tem um poema que eu adoro, eu gosto muito, que é Navio Negreiro, de Castro Alves, tá? Eu vou colocar para vocês, vou deixar aqui linkado na plataforma um vídeo, que é esse poema sendo declamado, ele é lindo, que ele fala justamente sobre o período de sofrimento dos escravos, quando aqui foram trazidos, enfim, é lindo esse poema. Eu vou deixar aqui para vocês conhecerem um pouquinho da escrita de Castro Alves. É lindo, lindo esse poema. A gente também tem muitas obras, né, machadianas, né? A gente tem que são muito importantes para a literatura brasileira. Então, no governo de Dom Pedro II, ele deu espaço
para que esses poetas, para que esses escritores tivessem destaques, né? Na pintura destacaram-se Vitor Meirelles e Pedro América. Na música destacou-se o maestro e compositor Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani. O produto mais importante nessa época era o café, conhecido como ouro negro. O café foi trazido para o Brasil por Francisco de Melo Palheta, que morava no Pará e trouxe da Guiana Francesa as primeiras mudas. Os pés de café passaram a ser cultivados em várias províncias do Brasil, tornando-se o principal produto de exportação do Brasil. O governo de Dom Pedro II se destacou pela paz interna e pelo crescimento econômico do país. O Brasil participou de algumas lutas armadas com outros países, porém a mais longa foi a Guerra do Paraguai. Aí agora a gente tem um pouquinho aqui da história da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870. Nesta guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e do Uruguai, formando a Tríplice Aliança, que recebeu o apoio financeiro e militar da Inglaterra. O Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, era um país desenvolvido e independente das nações europeias. Seu objetivo era obter uma saída para o Oceano Atlântico para ampliar seu comércio marítimo. A guerra teve início quando o presidente do Paraguai mandou aprisionar um navio brasileiro que navegava no Rio Paraguai, que, assim como o Rio da Prata e Paraná, era utilizado pelos 4 países para comércio de mercadoria. Solano Lopes ainda ordenou a invasão do território brasileiro e argentino. Após 6 anos de batalhas, o Paraguai era um país devastado. Milhares de pessoas morreram durante o conflito e a economia foi destruída. Parte do seu território passou a pertencer aos países adversários. No Brasil, o governo imperial contraiu uma nova dívida com a Inglaterra, pois uma grande quantia em dinheiro foi gasta com a guerra. A popularidade de Dom Pedro II caiu, aumentou o movimento pela libertação dos escravos e as ideias republicanas ganharam as ruas. Que seria o quê? Essas ideias republicanas? Ideias de liberdade, que não tivesse nenhuma figura da coroa portuguesa governando o Brasil. Que as pessoas pudessem escolher seus representantes e votar, e não que tivesse sido instituído por uma questão hereditária de que o Brasil deveria ser governado pelo imperador Dom Pedro II, filho do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Sabe, gente? E que tinham descendência direta com essa linhagem de Portugal. Porque assim, gente, apesar do Brasil se tornar independente de Portugal, o Brasil ainda tinha no seu governo representantes da Casa Real Portuguesa, né? Primeiro Dom Pedro I, depois seu filho Dom Pedro II. Então isso gerava algumas insatisfações em revoltosos que queriam um movimento republicano no Brasil, queriam a república, clamavam pela república. O caminho para a república já começava a ser desenhado, né? Tanto que a gente vai ter influências, né, diretas de outros movimentos que ocorriam na Europa, que estavam, né, querendo uma república, querendo um governo que não fosse baseado em reis e imperadores e que o povo tivesse voz, porque é interessante sobre esse tipo de governo que o povo, eles não tinham as suas reivindicações atendidas, pelo contrário, né, o imperador, ele governava o Brasil da forma que achava melhor, o povo não podia votar. Não podia votar para o povo, que eu digo assim, as camadas mais pobres. Como é hoje em dia, né? Todas as pessoas podem votar. Lá só quem podia votar, e para certas situações, porque no final, apesar de ter a votação, o imperador ia decidir o que ia acontecer, eram pessoas que tinham muita influência, os ricos comerciantes de café aqui no Brasil. Então isso começou a gerar revoltas e essas insatisfações começaram a caminhar o que a gente ia ter lá na frente como um processo revolucionário pela República aqui no Brasil, tá? Então, meus amores, vejam só. Vocês vão fazer hoje para casa apenas a página 78, né, do livro de história, falando sobre o segundo reinado, tá? Existem, né, alguns lugares, algumas fontes que dizem que Dom Pedro II ele assumiu o governo do Brasil com 15 anos, outros com 14, outros com 13.
Então, aqui, como no livro de vocês fala que foi com 14, existem algumas historiografias, né? Que dão essa data, essa idade imprecisa. Vocês vão colocar aqui no primeiro, que fala sobre quando Dom Pedro II assumiu o governo, 14 anos, tá? Mas eu queria deixar claro para vocês isso, que existem algumas historiografias, alguns historiadores que falam que Dom Pedro II assumiu com 15, com 14, com 13, tá? Então, vocês coloquem 14. O governo de Dom Pedro II foi o mais longo da história do Brasil. Quanto tempo durou o segundo reinado? A gente viu que o segundo reinado ele durou em torno de 50 anos. No terceiro, vocês vão escrever verdadeiro ou falso sobre essas afirmativas sobre o segundo reinado. No quarto, vocês vão responder sobre a Guerra do Paraguai. E no quinto, vocês vão completar a cruzadinha usando apenas vogais. Certo? Agora preencha as lacunas. Dom Pedro II governou por quase meio. Aí vocês vão preenchendo essas lacunas de acordo com a cruzadinha aqui. Certo, meus amores? Então, essa é a atividade de casa de hoje de história, a página 78. E eu também vou passar para vocês um trabalho, né, de história, que eu vou explicar, né, em detalhes aqui na plataforma para vocês, tá? Sobre esse conteúdo que a gente vem trabalhando, tá certo? Então, vou passar um trabalho para vocês também. Então, gente, vejam só. O nosso vídeo está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma. Enfim, um beijo enorme para vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho, meus amores.